Olá a todos, estamos aqui novamente para fazer uma reflexão do Evangelho do 14º domingo do Tempo Comum, que nós encontramos em São Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 30. O Evangelho de São Mateus é um evangelho sistemático que junta as matérias por temas. Nesse capítulo 11, nós vemos que Jesus está no momento em que ele está tratando de manifestar verdades que as pessoas não são capazes de compreender. Em primeiro lugar, com João Batista, já lá no início, né, que envia os seus discípulos perguntando, João Batista estava preso, né, e disse, olha, é você aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Né? Então, pouca compreensão do mistério de Cristo. Né? Na verdade, eram os discípulos de João que não compreendiam. João mandou eles para falarem com Jesus, porque sabia que Jesus ia ajudá-los. Né? Logo depois, aparecem as próprias pessoas do seu convívio, das cidades onde ele mais pregou, que também não compreendiam. Né? E Jesus anuncia que essas cidades vão ter um duro julgamento. Né? Então, esse evangelho, esse capítulo, é um capítulo de incompreensão. E é nesse sentido que nós vamos entender também o texto que nós vamos refletir hoje. Então, vou deixar para vocês fazerem a leitura do texto e em seguida vamos fazer algumas reflexões com as acostumadas 3 perguntas. Boa leitura. Aqui estamos para comentar essas 3 perguntas que, como sempre, são perguntas que nos ajudam a entrar no texto evangélico. A ideia não é tanto responder certo ou errado, mas que as perguntas sirvam de guia para que nós aprendamos por nós mesmos, né? Ir refletindo mais sobre o evangelho. E a primeira pergunta que nós colocamos é: que coisas são reveladas aos pequeninos? Porque o texto começa assim. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Que coisas? Que coisas são essas que o Pai está revelando aos pequeninos? Né? Então, voltamos à introdução que nós acabamos de fazer. Jesus estava revelando os mistérios do reino dos céus e as pessoas não são capazes de compreender, porque esses mistérios são demasiado elevados. Então, por mais que Jesus tratasse de explicar-lhes, nós não somos capazes de compreender. As pessoas daquele tempo não eram capazes de compreender, porque esses mistérios são muito elevados. Aquilo que Deus é muito maior do que a nossa capacidade de compreender a Deus. Simplesmente porque Deus é infinito, Deus é eterno e nós somos finitos. Então, se eu tenho um copo de 250 ml e tento derramar dentro desse copo 1 litro, toda a água vai cair fora, exceto os 250 ml que cabem dentro do copo. Então, Deus infinito vai caber dentro da nossa pequena mente, dentro do nosso pequeno coração? Claro que não. Transcende absolutamente. Então, por mais que Jesus continue derramando água no nosso pequeno copo, todo esse conhecimento cai fora. Mas nós podemos dizer que tem elementos que impedem ainda mais a revelação. Porque sim, tem certas coisas que nós podemos compreender, que a natureza humana é capaz
de compreender. E vai continuar compreendendo depois na eternidade. Ah, mas existem elementos que ofuscam a nossa mente, que fazem com que nós não consigamos ver direito. Isso é a soberba, o orgulho, a vaidade. Todos os pecados ofuscam a nossa capacidade de ver a verdade, de ver aquilo que Deus nos quer revelar. Então, complicam a coisa. Então, por mais que Deus queira nos revelar, se nós não estamos dispostos, nós não estivermos bem dispostos, nós não somos capazes de acolher essa revelação. E aqui o texto fala sobre isso. Disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos doutores e as revelastes aos pequeninos. Talvez nem sequer a questão de que fosse oculto para eles. É que eles mesmos se colocam fora da revelação ao serem orgulhosos, soberbos. Porque a soberba auto-exclui a pessoa da graça de Deus. Auto-exclui a pessoa de ver os mistérios de Deus. Porque ela passa a ser autorreferencial. E então, Deus, Ele não vai nos obrigar a aceitar a sua revelação. Ah, mas os pequeninos, quem são os pequeninos? As pessoas humildes. Aquelas que aceitam que não são nada e que por isso mesmo pedem ajuda ao Senhor. E o Senhor está mais que disponível para nos ajudar. E aqui está Deus que vem ao encontro. E Jesus, então, louva a Deus por isso. Aqui a gente entende aquela frase: os últimos serão os primeiros. Quer dizer, aqueles que se colocam em último lugar, que aceitam a sua própria limitação, que se dão conta de que são miseráveis, de que somos miseráveis, de que nós não somos nada, esses justamente Deus cumula com todas as graças, todas as bênçãos. O caminho da revelação passa pela simplicidade. Em seguida, nós colocamos uma segunda pergunta. O que quer dizer que só o Filho conhece o Pai e só o Pai conhece o Filho? É porque Jesus continua dizendo no mesmo texto: sim, Pai. Ele está se referindo a Deus, nosso Senhor. Porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quem é o Pai? Deus. Deus onipotente. Criador do céu e da terra. Primeira pessoa da Santíssima Trindade. Quem é o Filho? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que está... Aqui está. Aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que se encarnou, aquele que sofreu a paixão, morreu e ressuscitou. Ele é o Filho. Só que o Filho encarnado, Jesus Cristo, estava entre os homens e muitas pessoas não estavam compreendendo quem ele era. Não estavam compreendendo o que ele veio fazer aqui. Não estavam compreendendo o que ele estava dizendo. Então, Jesus explica, olha, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Inclusive aquelas pessoas que achavam que conheciam quem era o Jesus, não conheciam. Só o Pai conhece o Filho. Porque só o Pai está da mesma natureza que o Filho. Eles fazem parte da mesma natureza divina. Eles são um só Deus, em três pessoas distintas. Então, o Filho encarnado é só uma manifestação de quem é o Filho. É só uma mínima manifestação de toda a grandeza de quem é o Filho. Então, por mais que Jesus fosse maravilhoso aos olhos dos homens, o que eles conheciam era muito pouco. E por mais que fosse odioso aos olhos dos inimigos, é que os inimigos nunca conheceram Jesus como ele realmente é. Só o Pai o conhece em toda a sua profundidade. Mas aí Jesus vai além, que disse: mas também ninguém conhece o Pai
senão o Filho. Vocês querem conhecer a Deus? Eis-me aqui. Eu conheço Ele. Eu conheço. E eu posso revelar a quem eu quiser. Aqui ele está dizendo. Eu estou aqui neste mundo, eu me encarnei para revelar quem é o Pai. Eu sou a manifestação do Pai. Eu sou a revelação do Pai. Quem quiser ver a Deus, veja-me. Quem quiser conhecer a Deus, conheça-me. É assim que Deus é. Deus é a onipotência, Deus é a onisciência, Deus, ele tem todas as virtudes e todos os valores, e é muito mais do que isso, mas o nosso acesso a Deus é a revelação que ele quer fazer através do Filho. Por isso o Filho veio, se encarnou. Além da sua missão de ser o Salvador e o Redentor, ele tem a missão de nos revelar quem é o Pai. E finalmente a terceira pergunta, por que Jesus nos convida a carregar o seu fardo para descansarmos? Essa é a última parte do texto, eu gosto muito desse texto, mas ele é bem contraditório, porque nos deixa assim, estupefactos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Então, aqui já começa muito bem. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado. No fundo, todas as pessoas que buscam fazer o bem estão cansados. O mundo os persegue. É difícil, nós temos que lutar contra as nossas paixões, contra aqueles que querem nos derrubar, aqueles que nos perseguem. É uma luta constante, então estamos cansados. E Jesus disse, vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Essa parte, maravilha. O problema é o seguinte, quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como assim? Nós vamos tomar o seu jugo. Você sabe o que é um jugo? O jugo é aquela peça de madeira enorme que se coloca no pescoço dos bois, no carro de bois, para puxar o carro de bois. Então, o jugo faz a união com a haste que puxa o carro de bois. O jugo fica sobre o pescoço dos bois e fica a haste presa no jugo. Então, os bois, arrastando o jugo, arrastam o carro de bois. Aquela peça de madeira pesadíssima. Por isso se chama jugo. Então, Jesus disse, olha, vocês estão cansados? Tomem sobre vós o meu jugo. Como assim? Nós estamos cansados, Jesus. Como que vamos receber agora um jugo para descansar? É contraditório. Não, se nós entendermos de que está falando Jesus. Essa frase Jesus poderia nos ter dito de outra maneira. Quem quiser vir em pós de mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, ele está dizendo aqui, não adianta nós tentarmos fugir da nossa cruz. Ao contrário, nós precisamos abraçar a nossa cruz e querer carregar a nossa cruz. E aí sim, vamos encontrar descanso, porque nós vamos encontrar a razão pela qual nós existimos. Nós finalmente vamos conseguir ir vencendo as nossas paixões, as nossas más inclinações, tudo aquilo que nos separa de Deus. E esse é o caminho para nos tornarmos simples e encontrarmos com Deus, ver a Deus, experimentar a Deus. Tomar o jugo de Jesus significa tomar a nossa própria cruz. Aceitar a nossa cruz. Não fugir da nossa cruz. Tomar a nossa cruz e carregar, mas não carregamos sozinhos, carregamos com Jesus. Eu sou manso e humilde de coração. Ele como que está dizendo, confiem em mim. E então vocês vão encontrar descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós que aceitamos tomar a nossa cruz e carregar atrás de Jesus,
vamos perceber que, no fundo, é muito mais leve do que pensávamos que era. Agora, se nós tentarmos fugir da nossa cruz, aí nos vai cair em cima a cruz do mundo, que esse sim não tem piedade. O mundo não tem piedade, nos persegue e quer a nossa destruição. E então nós vamos cair miseravelmente sob o jugo, sob o peso da cruz que esse mundo nos coloca em cima. Confiemos em Jesus, Ele quer desfrutar da nossa alegria e quer que nós desfrutemos da alegria que Ele já tem juntos do Pai. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!